Bem, eu vou deixar uma reflexão aqui que é um tipo de apontamento, de anotação, de rascunho que serve para mim, acho que em primeiro momento, para que depois eu possa formular essa reflexão e construir um texto, no mínimo, mais denso. Então são apontamentos que eu coloco, mas também são ideias e são reflexões que compartilho com as pessoas que estão no momento percebendo a dificuldade que o Brasil passa. Então, a reflexão é sobre esse momento crítico que nós estamos vivendo no Brasil, e especialmente nesses dias onde vemos um bombardeio de notícias, onde a classe política, quase que em totalidade das lideranças e expressões, estão numa situação, digamos assim, de vulnerabilidade quanto à sua credibilidade de cumprir com os objetivos a que cabe um cargo público eletivo. A gente mergulha numa crise seríssima e que é muito complexo essa vivência, e interpretar isso é uma tarefa que requer muito esforço. Daí que, pacientemente, se a gente se dedica a pensar no nosso cotidiano e o nosso contemporâneo, é possível que a gente consiga elucidar algumas coisas que estão acontecendo e, de fato, compreender o que é verdade, o que não é, e encontrar uma melhor saída para essa crise lamentável que a gente passa. E eu vou sugerir mais adiante, nessa reflexão, que, como eu disse no começo, serve de apontamento para mim e também para outras pessoas que quiserem, a partir dessa pequena palestra, fazer um roteiro de estudos. Eu vou sugerir algumas leituras de que eu disponho, de que eu vivencio e que me ajudam a ter uma clareza e uma consciência do que acontece no Brasil. Eu acredito que vai servir para outras pessoas, funciona muito bem para mim. Quando eu passo a me debruçar, são livros, né? São teses, são livros. Quando a gente passa a se debruçar, pesquisar e entender muitas das teses que estão postas hoje na interpretação do Brasil e também do Brasil passado, a gente compreende melhor o que está acontecendo agora e se posiciona de uma maneira mais firme aonde nós vamos desprender nossas energias e em que nós vamos nos somar para que a gente possa ter uma sociedade e uma realidade brasileira mais benfazeja. A gente parte do princípio que o Brasil é um país riquíssimo de recursos naturais, é um país que tem uma condição de habitabilidade muito boa, afinal de contas, por ser um país tropical, está imune a tantos problemas e dificuldades que afetam outros países do mundo, apesar da gente ter nossas dificuldades tropicais, mas naturalmente é um país de bom convívio e que toda a estrutura geográfica do Brasil dá condição para que os habitantes que nele vivam tenham uma boa condição de vida. E, no entanto, a realidade mostra que isso não acontece. Apesar de a gente ter uma população muito trabalhadora, muito esforçada, uma população que há séculos se dedica ao trabalho nesse país, a gente ainda vê uma grande quantidade de pessoas, a maioria da população ainda distante dos direitos, digamos assim, das benesses, né, que a civilização possa oferecer e que oferece para as pessoas. Então o Brasil é um país injusto, um país injusto. Toda a história do Brasil, a injustiça é marcante. E a gente se pergunta como é que um país nessas condições todas favoráveis ainda tem fome,
pessoas desabrigadas, cidades que não têm saneamento, saúde com uma dificuldade, a escola precária, transporte difícil, segurança difícil, são indicativos que nos deixam numa situação inquietante, se perguntando como é que um país com tanta riqueza, com tanta condição, com tanta benesse e com um povo tão esforçado e trabalhador não consegue atender a sua demanda. E isso se agrava quando a gente vê esses escândalos que estão acontecendo, divulgados a nível midiático, e a reação da população quanto a esses escândalos que envolvem os políticos, justo as pessoas que são eleitas e que têm o poder de conduzir o andamento da sociedade, o andamento do Estado brasileiro, são as pessoas que estão com a credibilidade reduzida. Então, o esforço que eu faço nessa comunicação é para que a gente pense além do que nos é posto a pensar, porque nos é dado uma visão muito limitada para interpretar o que está acontecendo no Brasil. Os sinais, os argumentos, os conceitos que nos põem, nós, cidadãos, cidadãs, esforçados do dia a dia, são sinais muito limitados. Então, a gente precisaria aprofundar isso e encontrar fontes, encontrar conceitos que não estão postos no cotidiano, não estão postos nas ruas, nas conversas de rua, na mídia, na imprensa, nem muitas vezes estão postas nos debates do parlamento, não estão postas nos debates que a gente tem em várias instâncias para refletir a realidade brasileira. Partindo do princípio, óbvio, que a partir do momento que a gente tem conhecimento detalhado de muitas das dificuldades que vivemos, é muito mais possível que a gente as supere, né? Quando a gente compreende bem quais são as dificuldades que a gente está vivendo, a possibilidade de a gente superar é muito maior. Mas o que de fato a gente vive aqui no Brasil com esses escândalos. Há 2 dias, ou há um dia, o ministro Fachin faz uma revelação da delação da Odebrecht, delação premiada, e que cita acho que uns 80 políticos, e isso consterna a população de que se perde em referência de representatividade, como já estava um tanto perdida quando, ano passado, em 2016, os 54 milhões de votos que foram dados à presidenta Dilma Rousseff foram surrupiados por um golpe. E agora, se ainda restava uma ilusão, a gente pode dizer assim, para boa parte da população que se posicionou favorável à saída de Dilma, me parece que vão se conscientizar que não tinha nada de busca de melhoria de qualidade política e de combate à corrupção, justamente aquilo que foi apresentado nos áudios encontrados e divulgados pela televisão foi concretizado, que eles se juntaram para escapar das investigações e tomaram o poder e arrumaram um bode expiatório. E aí esse primeiro ponto de arrumar um bode expiatório, que foi o caso de Dilma e o PT, esse primeiro ponto é onde eu me ponho a refletir e apresentar um pouco do método que eu trabalho. Se a gente se debruça sobre esse aspecto
de que Dilma Rousseff, há quase que um ano, né, foi em março, a votação na Câmara, e em agosto no Senado. Em março foi aquele dia do sim. Então, se a gente pega esse fato de que Dilma Rousseff, a presidenta de 54 milhões de votos, eleita em 2014, ela foi por meses, bombardeada mediaticamente com manchetes, com depoimentos, com falas, com todo tipo de força, né, ideológica. Foi tida como a pessoa que arruinou o Brasil, que afundou o Brasil e quebrou o Brasil junto com o PT. Se a gente buscar de memória ou for buscar os fatos desse período, a gente vai perceber que havia uma intenção meramente de canalizar para Dilma Rousseff e para o PT todo aquele mal-estar que estava acontecendo, independente das razões, dos porquês e do como se gerou uma insatisfação, um mal-estar, um desemprego, uma inquietude. Independente disso, arranjou-se um bode expiatório, que era o PT e Dilma Rousseff. Então, esse traço de, periodicamente, arranjar culpado ou culpada de ocasião, para, digamos assim, canalizar as energias negativas, os ódios, canalizar as insatisfações, as frustrações, tanto individuais quanto coletivas, é traço da cultura brasileira. Não só brasileira, mas vamos se referir da cultura brasileira. E é traço da cultura brasileira que tem uma origem antiga, em séculos passados. Se a gente interpreta a origem desse tipo de característica da cultura brasileira e da cultura política, diga-se de passagem, muito da cultura política, a gente vai poder responder melhor às situações problemáticas que a gente enfrenta. Por quê? Se nos deparamos com problemas sociais coletivos de fato gigantes, do tamanho do Brasil, problemas seríssimos, e a gente quer, num subterfúgio, numa tapia, numa maneira, como eu diria, surrupiadora da solução. A gente quer encontrar um bode expiatório, quer encontrar alguém como culpado, como culpada. A gente vai ocasionalmente causar, digamos assim, um respirar, né? Um ânimo. Pronto, está ali, culpada, está ali. Mas lá na frente vai de novo aparecer aquela problemática, aquela dificuldade. Não foi solucionado, não foi resolvido, não foi superado. E é muito claro isso com Dilma, porque o PT não inventou corrupção no Brasil. Se é, como dizem aí, que o PT que estava fazendo corrupção, as investigações estão acontecendo. A gente precisa aguardar as investigações. Mas pelas informações que nos chegam, todos os partidos políticos sobreviviam em suas campanhas das doações que as grandes empresas faziam. Diga-se, por sinal, que essas doações são dentro da lei. Essas doações são dentro da lei. Se há o que eles chamam de propina, é uma coisa que vai se discutir. Nós temos, a partir de informações coletadas pela mídia, informações soltas, não olhando os autos de muitas das investigações, temos a informação que o Dr. Moro disse, em determinado momento de suas avaliações, que considerou uma doação para algum candidato A, B ou C muito generosa, apesar do recibo
de ser uma doação legal. O doutor Moro considerou eu peguei solto assim, me lembro isso um pouco dessa fala dele, uma doação muito generosa, e viu aí indícios de corrupção. Ora, já caímos em outro setor, além do setor cultural, de vitimar alguém, grupos ou ideias, para que aquele momento crítico, traumático, difícil, entre numa catarse de calmaria e de esperança. Temos a questão do nosso judiciário, que é um judiciário falho, um judiciário que tem N dificuldades para desenvolver o que pede a magistratura, especialmente porque é uma força social de Estado que tem membros quase que em totalidade de uma determinada classe social, de uma determinada origem histórica e étnica, e que, por natureza, até individual, essas pessoas vão estar, de algum modo, favorecendo determinado interesse em detrimento de outros. Quando se pede do juiz e quando se pede do magistrado, uma postura neutra, uma postura reta, centrada, independente de sua subjetividade, de suas visões particulares, de sua história pessoal, mas a partir da legislação que está em vigor naquele momento. E o nosso judiciário, ele é partidário. Aliás, sempre foi. Militantes e pessoas mais aguerridas, que eu me ponho nessa situação, nessa condição, nessa capacidade de falar, afinal de contas eu não tenho nenhum vínculo maior institucional, nem exerço nenhuma representatividade que me peça que eu tenha que tolher um pouco minhas palavras. O judiciário, ele é o porta-voz da elite, da classe dominante brasileira, junto com um pedaço da classe média, e praticamente em sua história sempre se viu a essa população, a essa parcela da população. Então, quando interesses históricos de classes, e aí é um outro elemento que entra nessa reflexão, interesses históricos de classes entram em embate no judiciário, existe uma tendência para que o judiciário busque a penalização de um determinado setor da classe social e a absolvição de outro. Como eu disse, o militante e a militante mais solta vai dizer que o judiciário é um grande braço da burguesia de atuação. Claro que isso não é regra, ou pode ser até uma constante, pode ser até uma tendência, mas existe uma luta, uma disputa dentro do judiciário para de fato ocorrer a retidão da lei como referência. Ora, interpretar a problemática brasileira que a gente passa por esses dias e que é uma consequência de períodos anteriores, como eu vinha dizendo, é juntar vários aspectos que formam essa questão. Um deles eu sugeri é o nosso modo e um mau hábito de se posicionar de uma maneira a eleger vítimas de ocasião, a eleger pessoas ou grupos ou ideias que como se canalizassem aquelas energias frustrantes, errôneas, negativas, e daí se tentasse fazer uma extirpação daquele mal-estar que está ocorrendo na contemporaneidade. É o que se chama de bode expiatório. Quando recai dentro das instâncias jurídicas, agrava-se essa vítima de ocasião, se essa vítima de ocasião estiver dentro da estrutura, do indicativo de não grado da história daquela instituição
no caso o judiciário. O judiciário tende, muitas vezes, a favorecer, apesar das leis, a favorecer a determinada classe social, que é a classe burguesa. Então, nesse esforço que eu me ponho aqui, me estendo um pouco na reflexão e gostaria de sugerir algumas leituras para vocês, mas vou tentar fazer uma conclusão dessa primeira parte desse meu esboço. Na verdade, é um bloco de notas que eu faço também essa fala, e citar um outro poder, um outro campo que atua na nossa contemporaneidade de uma maneira decisiva a dar rumo a esse país. A mídia. A mídia dá um rumo decisivo para essa nação, para esse povo, para esse grande país. E a mídia, ela tem os objetivos dela muito claros e muito perceptíveis. Talvez de todas as forças, todas as áreas que estão envolvidas nesse núcleo problemático hoje que o Brasil vive, o histórico que a corrupção tem nos governos há mais de 30, 40 anos, recentemente, o período que o Brasil passou de escravidão, são 350 anos de escravidão que nos deixam marcas, chagas, ainda muito presentes. O judiciário que eu falava agora há pouco, que tem uma postura classista. Os políticos que praticamente estão fazendo empresas, estão fazendo consórcio com setores do mercado financeiro, com setores de vários setores do mercado e tendo muito enriquecimento. É um retrato desde o começo da República. De toda essa questão, de todos esses fatores, esses campos, a mídia, por certo, é o mais perceptível, é o mais fácil de identificar quais são os interesses da mídia e perceber a sua atuação dentro da realidade brasileira hoje e compreender que ela tem um papel decisivo no andamento do Brasil. A mídia tem uma postura totalmente ideologizada, ela é claramente fechada dentro de um princípio de códigos e de objetivos que exclui todos os outros que não são de a grande mídia, né? De sua intenção. Essa grande mídia brasileira, representada pelas principais conglomerações de televisão, rádio, impressos e agora internet, essa mídia ela defende um interesse objetivo, político, ideológico. Claro, é o mais perceptível. Se você pegar talvez um ministro do STF trabalhando, e se você levantar a hipótese de que talvez ele ou ela tenha um posicionamento ideológico, político, talvez fique até um pouco difícil mensurar se esse ministro, essa ministra tiver uma capacidade de trabalho coerente e primar pela magistratura e andar no caminho da lei, aquilo que está posto. Mas na mídia não. A mídia é clara. A mídia tem um posicionamento indubitável. A mídia tem a sua postura defendida, abertamente defendida, de um lado da sociedade. E a mídia faz um trabalho muito claro de manipulação da população. Daí que é mais perceptível a gente entender essa força dentro da nossa realidade. Entender a mídia se posicionando dentro da nossa realidade e conduzindo a opinião pública para onde ela quer.
quantas não são as teses que se apresentam para a nossa compreensão da brasilidade. Eu vou sugerir, concluindo, ou pelo menos começando a conclusão desse meu apontamento, isso é um apontamento, não é uma palestra por si densa, é uma palestra arquitetada, pensada, com uma espontaneidade, no calor das horas aqui, um pouco de chuva que tem aqui no agreste pernambucano. E concluindo, eu vou citar para vocês a leitura. Me parece que aparece o contrário aí na tela, né? Mas a leitura de Gilberto Freire. Gilberto Freire é um pensador brasileiro que ele é do ano 1900, nascido em 1900, e que escreve aquele famoso livro Casa Grande Senzala, publicado em 1933, e escreve dezenas de livros sobre o modo de ser nosso, brasileiros e das brasileiras. Ele que estabelece o conceito da brasilidade, ele traça as reflexões, digamos assim, e apresenta nas suas teses um esboço do que é o Brasil. Sim, porque a gente às vezes esquece de saber, esquece, a gente não lembra de que o Brasil é recente. Cada palavra que eu estou usando aqui, e a maioria das estruturas gramaticais que eu uso, ou que vocês usam, são anteriores à formação do Brasil, né? O idioma que a gente fala é mais antigo do que o Brasil, esse português. Então, Gilberto Freire faz uma leitura, uma proposta de reflexão de como o Brasil se desenvolveu, como o Brasil se formou, né? Ele é de 1900, em 33 escreve Casa Grande Senzala, em 40, em 45, em 50, e aí por diante ele lança dezenas de livros. Casa Grande Senzala é um livro que vem ser base de uma trilogia, onde o próximo vem a ser Sobrados e Mucambos, e o outro Ordem e Progresso. Mas Gilberto Freire faz uma reflexão muito ampla de vários temas da brasilidade e é um autor que muito interpretou o Brasil. Nessa obra aqui, China Tropical, na verdade é uma compilação de várias palestras dele. Tem um trecho aqui que eu vou apresentar de uma das palestras que Gilberto Freire proferiu na Índia, acho que em 1944, 1944, na Universidade de Indiana, não é Índia, né? É Estados Unidos, né? Indiana, 6 conferências. E ele faz um comparativo muito sobre o povo anglo-saxônico e o povo latino-americano. Aliás, a obra de Gilberto Freire, em muitos momentos, faz esse comparativo do latino-americano e do anglo-saxônico. Mas vamos lá, um trecho de um parágrafo um pouco extenso, o que pensa Gilberto Freire que nos ajuda a interpretar um pouco da brasilidade. Os anglos e os latino-americanos, ou seja, os anglo-americanos e os latino-americanos, anglo-americano são os habitantes do continente, né, americano que teve uma colonização pela Anglo-Saxônia antiga, ou seja, o norte da Europa, e os latino-americanos que tiveram a colonização pelo sul da Europa. Anglo-saxônico,
notadamente os ingleses, alemães, holandeses, que colonizaram uma parte do continente americano, e os latino-americanos, que tiveram a colonização pelos espanhóis, portugueses principalmente, mas também franceses e italianos. Os anglos e os latino-americanos certamente possuem atitudes completamente diferentes em relação ao tempo. E isso é importante não somente para a política e para os negócios, como para as atividades sociais e culturais. Os sociólogos anglo-americanos dizem que a preocupação dominante em relação ao tempo nos Estados Unidos é o futuro. A maioria dos grupos latino-americanos se sente mais inclinada a celebrar o presente e alguns o passado, em lugar de viver no futuro. Ele coloca entre aspas, viver no futuro. São Paulo, no Brasil, e a Venezuela de nossos dias talvez sejam exceções quanto a essa predominância, sendo voltados para o futuro, como qualquer progressista e fáustico grupo anglo-americano. Ele faz uma reflexão aqui, mostrando que existe uma tendência do anglo-saxônico de pensar muito no futuro, no progresso, pensar muito para frente, enquanto que o latino-americano pensa muito no presente e também vai ao passado. A influência latino-americana. Né? Bom, ele não diz aqui os porquês que ele chega a essa conclusão, mas outras obras dele apresentam um pouco isso. Como resultado, verifica-se que entre os latino-americanos há menos inclinação do que entre os anglo-saxônicos, entre os anglo-americanos, para sacrificar quase tudo na vida ao progresso coletivo e rápido, abre aspas, hipotecando o presente ao futuro, fecha aspas, conforme definição de um sociólogo anglo-americano de atitude predominante entre seus compatriotas. Então, Gilberto Freire, nesse parágrafo, ele diz que há uma diferença entre a cultura anglo-americana e a cultura latino-americana em relação à referência maior histórica, quando o anglo-americano vai ter uma referência maior para o futuro e o latino-americano se posta mais no presente e tem uma referência também muitas vezes no passado. Eu estou citando um parágrafo de um livro de acho que uns 20 que Gilberto Freire escreveu sobre a interpretação do Brasil. Eu citei Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, poderia dizer também Brasileiros em Outros Hispanos, poderia dizer também Nordeste, Açúcar, e são dezenas de livros de um pensador do Brasil. Gilberto Freire recebe muitas críticas na contemporaneidade, haja visto, traça um perfil da brasilidade um tanto, digamos assim, equilibrado, harmonioso, quando na verdade há uma conflitância, há um conflito grande entre os diversos grupos étnicos que formam a estrutura brasileira. As críticas que fazem a Gilberto Freire não negam a referência que ele faz da formação do Brasil em 3 continentes, em 3 raças, o europeu, o africano e o indígena. Então, mesmo quem faz crítica não desconsidera isso que Gilberto Freire fala e que ele é o primeiro a expor essa reflexão, que o brasileiro e a brasileira é formado pelo conjunto dessas 3 raças. E Gilberto Freire tem umas teses muito interessantes. Eu, particularmente, me referencio em alguns momentos à obra dele. E aqui deu para ter um exemplo do que é um pouco de Gilberto Freire. E aí, há um outro pensador brasileiro, que eu não estou com a obra dele aqui, mas eu estou com uma obra que cita ele.
uma coletânea, um livro de São Paulo e da universidade, deixa eu ver aqui, uma universidade que eu não estou lembrando agora qual é, professor doutor... Bem, esse livro, organizado por Maria Victória Benevides, com o título Direitos Humanos e Educação, Outras Palavras, Outras Práticas, da editora Cortez, organização Flávia Schling, e prefácio de Maria Victória Benevides. Há esse livro, no primeiro capítulo, que é extraordinário, fala, primeiro capítulo, de 4 pessoas que pensaram o Brasil de uma maneira muito contundente. Desigualdades no Brasil, uma forma de violência insuperável, as reflexões de Manuel Bonfim, Euclides da Cunha, Fernando de Azevedo e Josué de Castro. Capítulo muito interessante, inclusive, para se conhecer um pouco da obra dessas pessoas. Mas eu trago Josué de Castro, que é um pernambucano que vai fazer uma crítica a Gilberto Freire, em determinado momento de sua obra. Josué de Castro tem uma biografia riquíssima de vivência e atuação no Brasil e no exterior, voltado para o tema da fome. Ele praticamente traçou toda a luta científica dele, pessoal, em combate à fome. E junto a estados nacionais, não só o Brasil, mas estados de outros países, para que se pautasse a fome da população, a fome orgânica, a fome alimentar, se pautasse como uma política pública e que se combatesse a fome. Porque a tese de Josué, a base da tese de Josué, é que existe alimento suficiente para que as pessoas vivam alimentadas organicamente. E que, por questões políticas e econômicas, o alimento não chega a todas as pessoas. Então, ele traça uma luta a vida toda para que governos mundiais tenham iniciativas, que tenham atitudes de gestão e políticas públicas de governo, leis que combatam a fome, que é um grande flagelo. Ele faz toda uma reflexão, todo um flagelo. A obra dele, das mais conhecidas, é a Geografia da Fome, que reflete sobre a fome no Brasil, e a Geopolítica da Fome, que reflete sobre a fome no mundo, mas também ele tem outras obras que também interpretam o nosso modo de ser de brasilidade, o nosso modo de ser brasileiros e brasileiras. E eu vou ler aqui um trecho no caso da pesquisadora, ou pesquisador, deixa eu ler aqui o nome da pessoa que fez o artigo. Repetindo, isso aqui é uma anotação minha. Quem se interessar, tem o maior prazer, está público e aberto aí essa reflexão, mas são anotações. Depois eu mesmo vou assistir e vou passar isso para texto e lapidar mais, enriquecer mais, né? Então aqui é um rascunho. Maria José de Rezende. A desigualdade no Brasil, uma forma de violência insuperável. As reflexões de Manuel Bonfim, Euclides da Cunha, Fernando de Azevedo e Josué de Castro.
Muito bem. Então, a pesquisadora Maria José de Rezende, acho que hoje já é PhD, esse livro, que tinha chegado lá, é brilhante o texto dela, esse livro de 2011, da editora Cortez. Vamos lá, um trecho aqui que ela diz: as violações da dignidade humana somente seriam vencidas se o país conseguisse superar o progresso de fachada que se havia estabelecido até então. A superação far-se-ia através do combate ao latifúndio improdutivo, ao sistema de grandes plantação, ao atraso econômico, ao analfabetismo, ao desequilíbrio regional, ao pauperismo e à fome. Na mesma linha de Euclides da Cunha, a quem Castro dedicou a obra Geografia da Fome, ele argumentava que era necessária uma forma de progresso econômico que cimentasse a nacionalidade brasileira por meio de um amplo processo de integração nacional. Somente assim, as diversas potencialidades singulares de todos os habitantes das várias regiões poderiam ser utilizadas para a criação de uma sociedade mais igualitária, mais democrática e menos subdesenvolvida. Olha só a condição de importância política que José de Castro dá no combate à fome. Ele diz que só vai haver democracia, só vai haver desenvolvimento, igualdade e justiça se houver, de fato, esse combate à fome e a superação da fome. José de Castro tem uma obra vasta. Ele foi presidente da FAO, na ONU, que é o organismo da ONU que cuida da fome no mundo, da alimentação, melhor dizendo, da alimentação no mundo, da fome também. E teve um trabalho que abrangeu vários países e também é um pesquisador e é alguém que nos dá uma contribuição muito precisa e muito importante para a gente interpretar a história do Brasil recente, ou Brasil antigo, que é justamente a nossa herança. Né? A nossa herança hoje, o Brasil que somos hoje, ele é formado há bastante tempo. Como eu dizia no começo dessa minha pretensa palestra, a nossa condição cultural de escolher muitas vezes uma pessoa, ou um grupo, uma ideia como vilões, uma forma de fazer uma catarse, de canalizar as frustrações, os erros, as dificuldades. Isso é medieval. Isso tem mais de 1000 anos que o Ocidente viveu. Isso foi praticado no formato antigo da Igreja Católica e se expurgava os pecados, as angústias, os dramas, as inquietações da coletividade através dos autos do Santo Ofício. Isso tem 1000 anos e ainda persiste na nossa cultura. José de Castro fala da fome, que persegue toda a humanidade, a fome, mas mostra que as injustiças que o Brasil possa ter, a democracia almejada, isso passa pelo combate à fome. Ora, até então ninguém considerava que precisaria-se de ver a questão da fome como uma questão de justiça social e de necessidade de governos atuarem para que se encontrasse um bem-estar e um progresso. Josué faz toda uma tese, uma reflexão complexa que mostra esse tema como necessário para o desenvolvimento de uma nação. Um outro autor
muito importante também para se compreender a realidade brasileira hoje, 2017, é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um liberal, um aristocrático, um filho do latifúndio, da classe açucareira, que necessariamente não vivenciou a continuidade do regime agrícola escravocrata e rompeu com esse modelo que, na época dele, quando ele se posicionou como abolicionista, era até fácil. Mais difícil talvez tenha sido, por certo, foi em Castro Alves, um tempo antes. Porque Joaquim Nabuco já vai ser uma personalidade importante no Brasil e no mundo que combate a escravatura numa época em que a maioria dos países já não viviam a escravatura. E ele é um grande teórico, um grande intelectual, e uma pessoa que tem uma oratória muito firme e muito querido também. Ele tem uma fala muito carismática, inclusive há relatos de escravos ou pessoas escravizadas que tinham um apego muito comovente com Joaquim Nabuco e depositavam nele uma esperança muito grande de se findar a escravidão. E ele é uma das principais pessoas que, de fato, culmina-se com o fim da escravatura, ou seja, o fim do Estado brasileiro normatizando e autorizando que se faça venda e compra de pessoas. O fim da escravatura é isso. E também a importação, o tráfico de pessoas da África. O Estado deixa de ter como lei oficial permitida a venda e compra de pessoas. A escravatura, o fim da escravatura é isso, que não resulta de jeito nenhum numa qualidade de vida melhor para as pessoas que são libertas do regime escravocrata. E a gente percebe que até hoje ainda estão demandadas de situações dignas de vida. Muita gente que é descendente direto das pessoas que foram escravizadas encontra-se hoje ainda numa situação de penúria, de lamúria, não tem teto, não tem uma perspectiva de vida, de segurança alimentar, de educação, além do preconceito racial que ainda é muito presente no Brasil. Então, o fim da lei da escravatura é meramente uma burocracia que não resolve e que não dá a justiça social, de fato, a liberdade de vida digna das pessoas e dos descendentes que foram escravizados. Vamos a um pouco de Joaquim Nabuco. Deixa que você vai aqui. Na campanha abolicionista de 1884, ou seja, 5 anos antes, né, da abolição da escravatura. Em 1884, acho que não tinha mais nenhum país do mundo que ainda fazia escravidão no seu Brasil. Vamos lá, um pouco do que diz Joaquim Nabuco. Para que os conservadores voltem ao poder, é preciso que nós, homens da reforma e do movimento, lhes deixemos a eles, os homens da conservação, alguma coisa que mereça ser conservada. O período atual, porém, não é de conservação, é de reforma. Tão extensa, tão larga e tão profunda que se possa chamar revolução. De uma forma que tire esse povo do subterrâneo escuro da escravidão, onde ele viveu sempre, e lhe faça ver a luz do século XIX. Sabeis que reforma é essa?
É preciso dizê-lo com a maior franqueza. É uma lei de abolição que seja também uma lei agrária. Então, num dos vários discursos ou escritos de Joaquim Nabuco, que está nesse livro, entre outros que ele escreveu, ele tem esse parágrafo reflexivo sobre a importância da Lei Áurea. Essa é uma coletânea de Joaquim Nabuco, organizada pelo professor Evaldo Cabral de Melo. Muito interessante essa coletânea. Então, Joaquim Nabuco nos remete, nos sintoniza com o século XIX, os 1800. E a gente passa a interpretar muito o formato que era o Brasil nesse período. Bom, para as minhas anotações, eu vou encerrar, mas não sem citar um pouco dos outros autores, e esse eu ainda estou pesquisando, vim conhecer a partir desse texto, Manuel Bonfim. Ele tem um livro, O Brasil Nação, não conheço esse livro, de 1931, demonstrava que a partir de 1822, o texto da escritora, da pesquisadora, perdão, a atuação de setores que conduziam a vida política brasileira pautava-se numa busca obsessiva por controle de todas e quaisquer ações que pudessem levar a caminhos que conduzissem a mudanças substantivas. Esse texto que nós se lembramos. Manuel Bonfim, em livro O Brasil Nação, de 1931, demonstrava que a partir de 1822, o ano da independência, a atuação dos setores que conduziam a vida política brasileira pautava-se numa busca obsessiva por controles de todas e quaisquer ações que pudessem levar a caminhos que conduzissem a mudanças substantivas, ou seja, eles queriam manter a estrutura social, econômica, política como estava. Ou seja, aqueles que indicassem no sentido da reversão dos atrasos sociais, econômicos e políticos até então cristalizados, justamente o que eu disse. Manuel Bonfim. O parasitismo e o conservantismo floresceram e sedimentaram inúmeros vícios, corrupção, descrença nas instituições públicas e no sistema de representação, que teriam favorecido ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX a permanência de um modo de governar que emperrava a criação de condições para efetivar um desenvolvimento social que rompesse com a privação humana de uma parte expressiva de brasileiros. Então, Manuel Bonfim, salvo engano, um alagoano, ele vem dizer que, a partir de 1822, forças conservadoras simplesmente repeliam qualquer tipo de crítica contundente que fizesse uma mudança nas estruturas do Brasil como um todo. E fala que a pesquisadora, o parasitismo e o conservantismo floresceram e sedimentaram inúmeros vícios, corrupção, descrença nas instituições políticas e no sistema de representação, que teriam favorecido ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX a permanência de um modo de governar que emperrava a criação de condições para efetivar um desenvolvimento social que rompesse com a privação humana de uma parte expressiva de brasileiros. E hoje, nos dias de agora, no Brasil, a gente percebe que o golpe quer impor para determinados setores políticos brasileiros, ideológicos e setores de população, o ônus da história, o ônus das dificuldades, dos problemas que vivencia o Brasil hoje. Ora, esse ônus, se é que existe, é um ônus que cabe mais à elite, cabe mais à classe dominante, porque com tanto tempo à frente do poder, não imprimiu, de fato, pelo menos no período republicano, não imprimiu as transformações que o Brasil sempre precisou e que houve condições de serem feitas, tanto
que Lula prova, no governo dele, junto com uma grande equipe, prova que é possível um país como o Brasil ter condições de vida digna para toda a sua população, ou ao menos o próximo digno. E a mídia hoje, covardemente, no Brasil, faz uma postura de criminalização de setores ideológicos, políticos, que se dedicam muito a um Brasil de progresso, economicamente altivo, com distribuição de renda melhor, menos mazelas, como é o caso do combate à fome, da falta de estudos, ou pelo menos da pouca escolaridade em determinados setores da sociedade. Políticas públicas foram criadas para que a universidade abarcasse pessoas de vários segmentos sociais, não somente da elite ou classe média. E eles criminalizam esse setor, notadamente liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, é um jogo claro, é uma realidade clara de crise que a gente vive, em que forças atuam para estabelecer mentiras, para estabelecer continuidade, além de mentiras, continuidade de erros que não querem que sejam superados. Daí que fazer uma leitura crítica de autores e autoras que aprofundaram sobre o Brasil e refletiram sobre o Brasil ao longo de sua biografia vai nos dar condição para que a gente encontre saídas, ou pelo menos que a gente encontre situações de melhoria para essa crise que a gente vive agora. Eu citei Gilberto Freire, citei Josué de Castro, citei Bonfim. Existem outros intelectuais, outras pessoas que fizeram teses políticas, sociológicas, econômicas, a exemplo de Caio Prado Júnior, a exemplo da contemporânea Marilena Chauí, a exemplo do companheiro que tem feito uma tese interessante, Gessé Souza, citei Florestan Fernandes, o fundador da Sudene, como chama, Celso Furtado, são pessoas que dedicam 30, 40, 50 anos da vida estudando, compreendendo, pensando, interpretando, viajando pelo mundo, pesquisando muito e formulando conceitos, teses, ideias que superem as dificuldades que o Brasil vive há décadas ou há séculos. Para essa mídia calhorda e irresponsável fazer o que está fazendo. Simplesmente um linchamento público, atropelando os trâmites civilizatórios de que um julgamento digno pede. A mídia faz um linchamento de quem é meramente indiciado ou delatado, a saber-se que as práticas desenvolvidas pelo Dr. Juiz Sérgio Moro são questionáveis, a começar pela associação que ele tem com a mídia. Ora, a própria tese do Dr. Moro é que se faça um julgamento e no decorrer desse julgamento tenham a mídia divulgando
o que está acontecendo, eu vou ter apoio da população, vou encontrar força para poder dar continuidade ao julgamento e não sofrer a pressão dos poderes políticos que querem neutralizar, anular, parar, né, o julgamento. A princípio, essa tese dele metodológica faz sentido. Só que ele vai buscar um setor importante da sociedade que tem um lado político. A mídia brasileira de oligopólio tem um lado político. Então, como é que o Dr. Moro vai pedir à Rede Globo, porque as delações que foram feitas e os vazamentos foram feitos quase todos pela Rede Globo, vai pedir à Rede Globo para que divulgue as coisas que passam na Lava Jato, se a Rede Globo tem um lado ou não. Né? Porque se você disser, ou alguém disser, que a Rede Globo não tem um lado político, econômico, ideológico, a conversa, pelo menos com você, já encerra por aqui, não vai para adiante, não tem que conversar mais. Eu vou ter um lado, sim, é o lado da elite, o lado do conservadorismo, e é o lado politicamente da direita. Politicamente da direita. Outra prática do Dr. Moro é, eu que não sou da área de direito, me posiciono de uma maneira muito solta, digamos, e à vontade para refletir, não sou da área jurídica, mas a prática é a delação premiada, que é feita de um modo equivocado, onde os investigados, as investigadas ficam detidos numa cela, diz que não tem condição nenhuma, totalmente insalubre, e depois de muito tempo que a pessoa está ali, meses, semanas, a Marcela Odebrecht passou 2 anos agora que veio delatar, né? Resolveu fazer delação premiada. Depois de um tempo, vou delatar e tal. Aí depois que delata é que consegue sair. E essa prática dizem que aí, por aí, nos meios, tanto formais quanto informais do jurídico, que é um absurdo. Então, está equivocado. A prática do Dr. Moro está equivocada em muitas situações. Eu vi um vídeo de um advogado de defesa, isso há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. O advogado de defesa estava na audiência com o réu e teve acesso a peça de acusatória na véspera de madrugada. E a peça é um volume de 300 páginas. Está na internet. O advogado de defesa arretado na vida, dizendo que não tem cabimento. Como é que ele vai pegar uma peça de 300 páginas para fazer uma defesa na véspera e de madrugada? Então, essa Lava Jato e esse trabalho do Dr. Moro não vai dar um bom resultado, nem está dando bom resultado. As questões problemáticas que a gente vive hoje. Né? Até porque há mais de 2 anos só persegue uma linha partidária, uma linha ideológica e praticamente uma pessoa, que é Lula e o PT. Eu fico à vontade para falar assim desse modo, e aí, eu repito, são notas, são pequenas notações que eu faço aí para depois fazer uma compilação de um texto. Fico à vontade que eu não tenho um vínculo com nenhuma instituição, eu sou um cidadão, e não tenho representatividade de modo nenhum, e é uma reflexão solta. E percebe-se no preâmbulo que eu fiz, no que apresentei, quantas teses, quantas teorias, quantas biografias são dedicadas à interpretação da problemática brasileira, da dificuldade que é a gente superar os nossos problemas de brasilidade. E, no entanto, a gente está vendo irresponsavelmente forças hoje, no século XXI, 2015 a 2017, simplificarem as questões e quererem apontar um culpado, uma culpada, né, ou alguma coisa de uma hora para outra, e simplesmente de um método totalmente antiquado, um método medieval, um método
que tem no Brasil de linchamento. A Globo, junto com o Sérgio Moro, ou a mídia como um todo, junto com a Lava Jato, simplesmente fazer um linchamento. Ontem, acho que pouco mais de 24 horas, quase 80 nomes foi divulgado na lista do ministro Fachin, tinha o nome dele, não estou vendo televisão mais. Quase 80 nomes foram divulgados e a gente se pergunta qual é a representatividade política que nós temos depois de tantos nomes serem divulgados e ficarem suspeitos quanto à sua credibilidade na atuação política parlamentar e de gestão, que tem ministros também tem, né? Ora, isso aí só o tempo vai dizer se eles são culpados ou não, talvez a maioria seja, mas a dizer isso, a dizer que não são meras conjecturas ou argumentos simplórios que vai nos dar realmente a solução das problemáticas que a gente vive no Brasil hoje. Bom, são notas esparsas, eu exijo respeito pelo meu direito de cidadão e expressar como queira a minha opinião e não considero essa fala como uma palestra, nem como uma conferência, talvez um projeto de conferência ou um exercício para fazer uma conferência depois, mas por certo é uma anotação de que vou escrever alguns textos sobre. Então exijo respeito de que quem porventura não tenha gostado, não tenha, digamos assim, apreciado a variação do tema e a extensão da palestra, a próxima vez não precisa mais estar vendo essas comunicações que são mais, para mim, usufruir na minha metodologia futura de escrever meus textos. Né? E assim é. E se alguém achou interessante essa reflexão, a gente pode conversar também em termos de debater algumas ideias.